Beleza. Então vamos lá, meu povo. Hoje, dia 5 de julho, né, o nosso encontro é com Anton P. Chekhov. Nós vamos conversar sobre um conto muito interessante dele, né, para poder pensar essas questões, né, da trama, ter ou não ter a trama, ter ou não ter o desfecho final, o clímax, né? O conto escolhido para essa prosa de hoje é A Dama do Cachorrinho, publicado, né, originalmente em 1899. Como de praxe, fiz um esquemazinho aqui para a gente poder, né, compreender algumas questões, visualizar, né, algumas questões que nós vamos estar conversando por aqui. Rapidamente, para a gente não tomar muito tempo da discussão sobre o ponto, né, eu apresento aqui para vocês o título, né, da aula de hoje. Eu nomeei como Quando Nada Está Acontecendo e ao Mesmo Tempo Tudo, né? Isso é muito interessante para a gente poder pensar como o Chekhov ele acabou inovando, né, muito na literatura moderna, né, ao estabelecer entre as suas, né, artimanhas de composição um tipo de forma narrativa em que a trama, né, o enredo, o clímax, o desfecho não eram tão importantes assim para a composição das suas, né, dos seus contos, dos seus romances, mas sim a ambientação, a descrição dos personagens, dos lugares, né, a construção da atmosfera no conto. Então, é o que a gente vai dialogar aqui. O texto teórico, eu selecionei um ensaio do Nabokov, né, sobre esse conto especificamente. Então, ele vai mostrando para a gente, né, em trechos do conto, tudo isso acontecendo, né? Então, é como se ele fosse recortando os trechos do conto e mostrando para a gente, olha, né, aqui é onde a gente, de repente, poderia considerar uma modulação, uma subida, né, no clímax. Não, aqui, se fôssemos considerar, seria o desfecho. Então, ele vai mostrando tudo isso para a gente, tá? Todos os textos estão lá no nosso Drive, estão também na sala de aula virtual, e eu deixo para vocês também, né, que é um texto bem interessante, uma bibliografia complementar, que é esse livrinho que se chama Sem Trama e Sem Final, 99 Conselhos de Escrita do Chekhov. Então, nós temos aí várias cartas, várias entrevistas dele, né, dicas de escrita, em que ele vai pontuando todas essas questões que nós vamos conversar por aqui, né, e muitas outras. Então, vou deixar também para vocês lá como uma referência complementar. Vamos falar um pouquinho dele, né, desse moço aqui que mexeu, né, com a cabeça de todo mundo ali no século XIX. O Chekhov, ele viveu entre 1860 e 1904, tá, na Rússia, foi dramaturgo, novelista, contista, e ele também era um médico, né? Então, ele é o terceiro filho de uma família bem grande, né? O pai dele se chamava Pavel Yogorovich Chekhov e a mãe Lakovelna, né, Morozov. Então, ele teve uma criação bem rígida, o pai era muito rígido, a mãe, né, era que dava aquela quebrada, né, no clima rígido da criação do pai, por quem ele tinha muito carinho. Foi formado em medicina e exercia, né, ao mesmo tempo o ofício de escritor, tá? Então, é interessante que quando ele estava estudando medicina, ele começou a compor muitos contos para publicar em revistas e ele utilizava um pseudônimo, né? Ele gostava de compor contos em que, né, ele brincava muito com a questão cômica, né, humorística e irônica. Então, ele vai usar esse pseudônimo, né, eu coloquei duplicado aqui, Antosha Chekhov, né? Então, muito interessante a gente pensar, né, como os russos gostavam muito de brincar com esse aspecto fônico das palavras, né?
sobretudo para pensar a questão da ironia, né, do cômico. O Chekhov acaba fazendo isso aqui, né, criando esse pseudônimo. Ele foi casado também com a atriz de teatro, a Olga, não sei se pronuncia Knipper, Naiper. Foi um grande dramaturgo também, crítico literário, e considerado o pai do conto moderno, né, uma das grandes influências aí, por exemplo, de Machado de Assis, né, Machado de Assis, um grande leitor de Chekhov. Então, com essa leitura de A Dama e do Cachorrinho, acho que a gente consegue, né, pegar essas referências, esses lastros, né, de identificação de Machado de Assis com o Chekhov. Ele foi um dos representantes do realismo russo, né, explorava essas vertentes da crítica, né, à sociedade, embora fosse muito criticado, né, pelos editores, pelos quais ele enviava os seus contos, os seus escritos. Segundo os editores, né, os críticos de Chekhov, ele não se posicionava tão fortemente assim em relação às problemáticas do seu tempo, né, sobre as questões sociais, né, vividas na Rússia ali no século XIX. Então, vamos pensar a escrita do Chekhov revolucionária por um outro sentido, né, não no sentido de ser panfletária, né, mas no sentido de uma revolução na linguagem, né, estilística. Umas características, né, da obra do Chekhov: o humor sutil, nessa questão da ironia, vocês vão perceber bastante, crítica às questões morais da época, a questão da concisão, da objetividade, da narrativa, né, uma técnica muito apurada de escrita, então ele tem uma técnica narrativa bem apurada. É o que faz dele, sobretudo, também um grande contista, né, que serve de influência para demais grandes escritores que nós conhecemos. Rapidamente aqui apresentando também, né, o conto, ele foi reunido nesse livro aqui, organizado pelo Boris Schneiderman e publicado pela editora 34, né, embora a gente tenha a publicação dele de 1899, o Boris reúne ele nessa organização aqui desse livro publicado na editora 34, e a versão que nós estamos acessando é de 2014, tá? Dessa organização aqui. Esse livro, essa organização, ela possui, né, 36 contos. Tá aqui o livrinho dele, né? Um livrinho assim bem, né, um tamanho assim bem, né, gentil. Então, a gente consegue aí acessar bastante, né, da história dele. Tem um prefácio interessante aqui do Boris, né, tem a nota biográfica, bem interessante sobre a vida dele, enfim. E aí, meu povo, né, vamos falar um pouquinho, né, rascunhando aqui, mas eu acho que a gente pode ir dialogando, né, junto com o texto teórico, as partes do próprio texto literário em si, né. O Chekhov, o Nabokov, ele lê esse conto fazendo os recortes, como eu mencionei para vocês, né. Então, ele faz os recortes por capítulos. Esse é um conto diferente dos demais que vocês andaram lendo, né, que eram contos mais enxutos. Esse conto tem 4 capítulos, né, então ele é um pouco maior, e ele vai fazendo esse recorte, pontuando algumas questões para a gente pensar de características, né, aqui. Vamos passar rapidamente, mas nós vamos recuperar isso dentro da narrativa, tá? Um ponto que o Nabokov vai perceber nessas narrativas, né, do Chekhov, sobretudo nessa aqui do conto da Dama do Cachorrinho. A história é contada de uma forma muito natural, né, embora traga aí questões, né, altamente, né, polêmicas, problemáticas, sobretudo para a época, para poder pensar, né, como a questão do adultério, as questões moralizantes da época. Segundo ponto, né, a forma como o Chekhov ele elabora bastante a descrição dos personagens, dos lugares, né, então ele
o narrador, né, de Chekhov, ele vasculha todos os lugares, ele é um observador, né? Cada mínimo detalhe importa ali, nada está gratuito. Em terceiro ponto, ele, né, o Nabokov percebe ali em Chekhov que não há nenhuma moral, né, não há nenhuma moral da história, não há nenhuma resolução, nenhuma mensagem especial transmitida nessa história, né? Está simplesmente pontuando questões existenciais, né, questões da experiência humana. Um quarto ponto, o conto se baseia no sistema de ondas, nas nuances de determinados estados de espírito. E isso aqui é muito interessante ver acontecendo na narrativa, né? Porque como ele vai fazer isso? Nós vamos trazer alguns trechos do conto para a gente entender como isso é construído. Então, ele pega estações do ano, sensações de frio ou calor, né? Seja em alimentos, seja climáticas, né? Para poder construir os estados de espírito dos personagens. E às vezes umas ninhariazinhas, né, umas coisas cotidianas, banais do conto, a gente acha que não tem sentido nenhum. Aquilo tudo ali está servindo de apoio para que ele construa, né, essa experiência, essa atmosfera. Um quinto ponto aqui, pessoal, né, o contraste estabelecido entre, né, uma poesia, é um texto muito poético, né, entre poesia e prosa, então ele vai acentuando percepções de humor ali, esse conto é muito perpassado pela melancolia, né, quero que vocês também comentem o que vocês perceberam a respeito disso, nessa atmosfera melancólica, né? Ao mesmo tempo que você tem uma atmosfera muito eufórica, no outro ponto muito melancólica. Então, esse contraste, né, o que o Nabokov vai dizer, que ele é evidente somente nos personagens ali, né? Ele vai ser materializado, esse contraste, apenas na dinâmica da construção dos personagens e dos seus sentimentos. Mas, para Chekhov, essas tensões elas não estão separadas, né? Não há contraste entre elas, entre o sublime e o vil, né? Entre o que é permitido ou não, o que é moral ou imoral. Isso não é diferente, né? A importância desses sentimentos, dessas situações, elas estão de igual modo bem, vamos assim dizer, né, em um mesmo plano. E o sexto ponto, o conto de fato não termina, porque enquanto as pessoas vivem, né, elas estão experienciando problemas para as questões que vão aparecendo. Então, não há solução definitiva para nada. Uma das questões que a forma do conto em Chekhov nos ensina, né? Não há desfecho. O desfecho é o início de um novo problema que irrompe ali naquelas vidas, naquela, né, história, e que vai ficar ali em suspensão. No sétimo ponto, o narrador parece sair do seu caminho a fim de se referir a ninharias, que em outro tipo de conto serviriam como marcos para denotar uma mudança na trama. Então, a gente pensar aqui como esses aspectos que parecem banais, corriqueiros, né, sem muita importância em outros contos, que eles só perfazem ali, de repente, um segundo plano da narrativa, em Chekhov, isso é muito importante, né? São esses pequenos detalhes, essas ninharias, essas coisas bobas, tolas, que vão constituir a atmosfera dos contos, né? O que vai dar aquela densidade na narrativa. Uma coisa interessante para a gente pensar aqui também, pessoal, é que o Chekhov é conhecido também pelas suas várias frases de efeito, sobretudo quando relacionadas ao universo da construção, né, de narrativa. Então, nesse livro que eu deixo como referência bibliográfica para vocês, Sem Trama e Sem Final, nós temos vários conselhos do Chekhov para a construção de um bom texto literário, né? E existe esse conceito que ele acaba criando, né, que é veiculado aí muito nos cursos de escrita criativa, né, cursos de escritores, que é a ideia da arma de Chekhov. O que é isso?
né. O Tchekhov tem uma frase muito conhecida que é a seguinte: "Se no primeiro ato você pendurou uma arma na parede, no próximo ela deve ser usada. Caso contrário, não coloque lá". Então, sobretudo na escrita contística, né, que a gente tem esse caráter da concisão, tudo que aparece na narrativa é relevante, né. Como que a gente deve pensar esse conceito, né, que vem aí com essa frase do Tchekhov, né, desse conselho dele para as narrativas? Não é só a concisão do conto, não é só a importância da objetividade, da concisão, mas também observar os detalhes, né? Que aquela arma estava fazendo pendurada na parede. Ela vai ter, de repente, um papel central na narrativa, e que de repente passa desapercebido pelos nossos olhos numa leitura mais rápida, tá? E isso em Tchekhov é muito importante, vocês vão perceber que cada pequeno detalhe ali, cada pequena ninharia, né, uma coisa em cima de uma mesa, numa cena, vai ter um papel central ali. Então, para além da concisão e da objetividade, a importância de cada pequeno detalhe. E aí vamos agora, né, falar um pouquinho sobre a história desse conto, vamos discutir alguns pontos aqui para a gente pegar isso acontecendo, né. Vamos fazer um resuminho aqui para quem, né, estiver acessando e de repente não conhecer o conto, né. A Dama do Cachorrinho é a história, né, de um banqueiro russo, né, o Dmitry Gurov. Esses nomes russos são terríveis de pronunciar. Ele é um homem casado, né, um homem aparentemente uma classe burguesa, uma classe alta, na faixa aí dos seus 40 anos, já tem uma filha de 12 anos, já tem 2 filhos em idade ginasial, né, e ele acaba tendo aí ele vive 2 vidas, né, são vidas paralelas, uma de aparências, né, em meio à sociedade que ele vive, burguesa, e com a sua esposa, e uma outra vida, né, em que ele conhece várias mulheres, se relaciona com várias mulheres, é como se essa vida aventureira, né, fosse um tapa-buraco ali, da vida dele, que parece muito melancólica, sem graça, sem expectativas. Certo dia ele vai, né, tá viajando, vai estar em uma viagem de negócios em alta e ele vai conhecer a dama do cachorrinho, né? Ele conhece a jovem Ana Sergeyevna, né? Que também é casada, também está ali a passeio e aparentemente tem essas mesmas questões existenciais de Gurov. Então, isso vai ser muito interessante, porque nós estamos aí em uma narrativa que parece ter uma espécie de espelhamento de comportamento, né? A partir desse encontro entre os dois, né, em um jardim de um hotel, um dia que ele sai para jantar, ele vai ser aí apoderado de um sentimento, um desejo assim incontrolável de viver um romance com uma mulher desconhecida, né? Então, é a partir desse momento que nós temos aí, né, uma mola, né, de propulsão para toda a história que vai acontecer e que vai girar em torno dessas tensões, tá? Entre uma vida que se tem, uma vida colocada aí em termos para a sociedade, e uma outra vida, né, privada, uma vida que, né, se vive às escondidas, né? Porque de repente tem algum aspecto ali que, né, na sociedade, isso vai ser duramente criticado, né? Então, essas duas pessoas se encontram com essa mesma questão. E aí, meu povo, agora a gente conversa um pouquinho, né, sobre alguns pontos centrais, né? Vamos pensar, por exemplo, ó, o tema, né? Esse conto fala sobre o quê? Qual é o tema? Estamos falando sobre adultério, sobre a questão entre o bem e o mal, o sublime e o vil, né, questões moralizantes. Nós estamos, né, tecendo aí, de repente, com esse narrador, duras críticas né, às ninharias burguesas, né, daquele período russo. Então,
qual seria o tema? Ah, um tema fixo, né? Qual é a questão central aqui? Narrador, nós temos um narrador em terceira pessoa, né? Então, o que a gente chama de heterodiegético, ele está de fora da narrativa, né? Então ele tem um ponto de vista amplo sobre tudo, né? E ele está ali num ponto, né? Um foco em que ele sabe bastante, né? Ele tem essa percepção do caráter tanto do Gurov quanto da Ana, né? Então ele sabe dos sentimentos que apoderam esses dois sujeitos. Os espaços, né? Então são vários espaços que vão ser perpassados aqui nessa narrativa: hotel, restaurante, né? O quebra-mar, que é como se fosse, né, aquele deck, né, que se esperam os navios, os barcos chegarem, alguns jardinzinhos públicos, o teatro da cidade da Ana, né, quando o Gurov vai atrás dela, uma temporalidade, né, um pouco estendida, né, alguns meses, não se sabe, né, esse relacionamento, ele dura algum tempo ali na trama, os personagens centrais, né, já apresentados para vocês, e a parte do clímax, né, como seria o clímax nessa narrativa, pontuado ali, sobretudo, no ponto, né, onde o Gurov ele já não consegue conter esse sentimento, né, que foi vivenciado por ele durante muito tempo, mas a partir do contato com essa personagem desencadeia uma espécie de crise, né? E o desfecho? Desfecho, né? Então, vamos pensar como isso pode acontecer de repente, um fim, sem trama, sem final, uma narrativa que está ali ambientada, que está sendo construída, sobretudo a partir dos mínimos detalhes, né? Na descrição de personagens, de espaços, de situações, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui o trechinho do início, porque eu acho muito interessante esse início do conto, porque ele nos coloca aqui, né? Deixa eu dar um zoom, porque está muito pequenininho, né? Vamos lá. Ele nos coloca aqui diante do que a gente tem de interessante na narrativa do Chekhov, que é, bom, ele não perde tempo, né? Então, esse início, ele já nos coloca diante do que é o conto em si, né? Esse embate entre essas duas existências, e é aqui que já começa, né? Dizia-se que havia aparecido à beira-mar uma nova personagem, uma senhora com cachorrinho. Dmitri, né, o Gurov, que já passara em alta 2 semanas e habituara-se àquela vida, começou a interessar-se também por caras novas. Sentado no pavilhão de verme, viu passar à beira-mar uma jovem senhora de mediana estatura, loura, de boina. Corria atrás dela um lulu branco. Mais tarde, encontrou-a diversas vezes ao dia, no parque e nos jardinzinhos públicos. Passeava sozinha, sempre com a mesma boina e acompanhada do Lulu branco. Ninguém sabia quem era e chamavam-na simplesmente a dama do cachorrinho. Se está aqui, sem marido e sem conhecidos, calculou Gurov, não seria mal travar relações com ela. Então, aqui é muito interessante, né? Porque a gente já tem o narrador nos apresentando, né? Qual é a questão central, qual é a história, né? Isso vai se dar em torno disso aqui, dessa situação, né? Já nos apresenta os dois personagens principais e já nos coloca também diante de uma espécie de caracterização, né? Do caráter, né? Do Gurov. Então, nós já sabemos, de certo modo, que isso aqui vai girar em torno de uma relação, né, extraconjugal, algo nesse sentido, né, uma questão de adultério. Então, é isso. A objetividade, as questões centrais, né, a forma como esse conto vai terminar, já tem que estar prevista no início, né? E ele segue a fórmula, tá? Tá aqui, a história é essa.
e agora? O que a gente faz com isso? Né? Então, isso aqui eu acho muito interessante, que, de certo modo, a história toda vai depender desses simples, né, esses dois primeiros parágrafos do capítulo 1 do conto. Né? Você quer comentar alguma questão a respeito dessa parte, Luiz? Alguma questão que, né, de repente você está pensando por aí, para a gente dialogar por aqui? Eita, Alice, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, a partir disso que você trouxe, né, sobre esse tema, uma outra questão também que parece estar muito posta, assim, que a gente percebe, é que além do adultério, né, parece ter uma questão moral também, porque ao mesmo tempo que parece que ela quer e ele quer também, para ela, mais para ela, né, aquilo parece errado. Ela inclusive coloca isso para ele, ela teme que ele a estime menos por conta desse caso que eles estão tendo ali. Lá no começo você tinha falado sobre o autor fazer colocar umas coisas, e eu lembrei que tem uma parte lá no, acho que é no capítulo 2 que quando vai dar a descrição do ambiente, fala que tem uma melancia em cima da mesa e que tem também uma vela em cima da mesa. Isso é bem curioso também, me chamou bastante a atenção quando eu li o conto. E uma outra questão também, acerca do tema mesmo, parece ter também uma crítica, meio que uma crítica, ele parece fazer uma crítica mesmo à burguesia da época quando ele traz aquela descrição do marido dela, e ele fala que ele era um lacaio. Tem muito essa questão, essa crítica, quando o Gurov vai até o teatro, que ele vê o marido dela, a postura dele, tem meio que uma crítica, os locais, os ambientes que ele frequentava também, que fora do ambiente da casa dele, né, em Moscou, os lugares que ele ia, os cassinos, tem toda essa questão, essa crítica, né, mesmo à vida burguesa. Exatamente. E é interessante, né? O conto no final em si, ele tem mesmo, ele dá, fica meio que aberto mesmo, ele não fecha. O finalzinho lá não fecha. Ele deixa o impasse, né? E aí, agora nós temos um problema para resolver, né? Sim, E, e é interessante como, né, parece também ter uma crítica a essa, uma espécie de decidibilidade dos russos, né, uma dificuldade de se resolver, né, algumas questões. Isso eu achei bem interessante, assim, né? Deixou em aberto, mas parece haver uma crítica ali, né, nesse ponto de dificuldade de resolver problemas, né, de destrinchar os problemas. Aquilo ali vai sendo arrastado, arrastado, né? É uma narrativa arrastada durante todo o tempo, né? E nesse arrastar os detalhezinhos, né? E as ferroadazinhas que esse narrador vai efetuando, né? Esse primeiro ponto que você falou aí, né, sobre né, é o que o Nabokov fala, né, é a veia narrativa a veia realista do Chekhov aparecendo no conto, né, que é a parte da melancia, né, isso é sensacional, né, isso que ele faz. Então, o que a gente tem durante o capítulo 1 aí, né, é esse impasse, ele conhece a dama do cachorrinho, né, o cachorrinho também é um elo, né, e é muito interessante, né, que não é qualquer cachorrinho, é um Lulu branco, né, olha o detalhe, né, então, e ela é conhecida como a dama do cachorrinho. No início, nós não sabemos o nome dela, né? Então, ela vai sendo referida pela dama do cachorrinho durante né, um tempinho da narrativa até a gente saber o nome dela. E o Lulu, né? Ele é o elo, então, é esses cachorrinhos, né, de madame, né, todos, né? Então, ele é uma das coisas que vai fazer a ligação entre eles aí. A forma como eles se conhecem também, né?
é muito interessante a forma como ele, de certo modo, coloca a situação assim, como bem ridícula, né? Vamos acessar essa parte aqui, em que eles estão se conhecendo, né? Eles se sentam próximos em mesas próximas. Quer ver? Deixa eu localizar essa parte aqui. Tá na 315, é aqui, ó. Opa. Eis que certa vez a noitinha estava jantando no jardim e a senhora de boina aproximou-se em passo lento para ocupar a mesa vizinha. A expressão de seu rosto, o andar, a roupa, o tipo de penteado, diziam-lhe que ela era de boa sociedade, casada, estava em alta pela primeira vez, sozinha, e que se aborrecia. E esse aborrecimento, né, é típico dos dois, né, do caráter dos dois. Havia muita mentira nas histórias que corriam sobre a depravação dos costumes locais. Ele desprezava aquelas histórias e sabia que geralmente eram inventadas por gente que gostaria de pecar se soubesse fazê-lo. Mas quando a senhora sentou-se à mesa, que ficava a 3 passos da sua, ele se lembrou daquelas histórias sobre fáceis conquistas e passeios na montanha e apoderou-se dele a ideia tentadora de uma ligação fulminante, de um romance com uma mulher desconhecida, da qual não se sabe o nome, nem o sobrenome. Chamou carinhosamente o Lulu e, quando esse se aproximou, ameaçou-o com o dedo. O Lulu rosnou. Gurov tornou a ameaçá-lo. A senhora olhou para ele e baixou os olhos. Não morde, disse ela e corou. Posso dar-lhe um osso? E quando ela assentiu com a cabeça, ele perguntou afavelmente: A senhora chegou a Yalta há muito tempo? Aí ela responde: Há uns 5 dias. E eu já estou completando aqui a 2ª semana. O Gurov responde. Eles ficaram um tempo em silêncio. O tempo passa depressa e, no entanto, a gente se aborrece tanto aqui, disse ela sem olhar o interlocutor. É apenas uma convenção dizer que aqui é aborrecido. Um habitante de Bielev ou de Gisdra vive em sua terra e não se aborrece, mas chegando aqui repete: Ah, que cacete! Ah, que poeira! Pode-se pensar que chegou de Granada. Ela riu, continuaram a comer em silêncio como desconhecidos. Depois do jantar, porém, caminharam lado a lado e iniciou entre eles uma conversa ligeira, brincalhona, de gente livre e satisfeita consigo e a qual fosse indiferente aonde ir e do que falar. Né? Então, é uma cena bem ridícula, assim, né? Ele tentando chamar a atenção da mulher pelo cachorrinho, né? Perguntando se pode dar um osso para o cachorrinho. E aí, de certa forma, também, como aquela situação, né, acaba sendo um elo, né, e também positiva para ela, de certa forma, né, que se aproveita também, né, dessa chamada, dessa deixa, né. Então, isso aqui é muito interessante, esses detalhezinhos, assim, bem, né, ordinários, né, da vida em que ele vai construindo. Depois você falou, né, de uma outra cena em que aí eles vão começar a se encontrar com mais frequência, mas ela, de certo modo, é atormentada por esse sentimento, né, de que ela é uma pessoa horrível por ela estar fazendo isso, embora fosse do seu desejo, né? Ele está sempre, né, ele estava melancólico até encontrar com ela, mas depois de conhecê-la e, né, e ter os encontros com ela ali às escondidas, ele está sempre assim, né, luminoso, né, está sempre radiante, e ela está, né, sempre chateada, está com medo, como se estivesse sempre sendo vigiada. Os próprios aspectos, né, como ele vai construindo a característica dos lugares, vai concatenando para construir esse sentimento dela. E ele acaba ficando assim, né, de saco cheio
desse chororô dela, né? Porque para ele tá tudo ótimo, né? Muitas maravilhas. E aí tem essa cena, né, que o Nabokov diz que é né, a parte em que ele está construindo essa veia realista dele. Deixa eu achar a página aqui para a gente chegar lá, porque ela é muito interessante. Está lá na 319. Então, eles têm esses encontros, né, as escondidas, e olha só a parte, né, que você está comentando, que é sensacional, né, essa construção. E para, de certo modo, também mostrar como ele, né, está sempre assim, né, de saco cheio de tudo, né, tudo para ele é, né, enfim, irrelevante, enquanto ela está atormentada ali por aquele sentimento. Então, em um desses encontros, né, ele percebe, né, o narrador começa, né, a comentar sobre o modo como ela está aí se sentindo. Né? A Ana, essa dama do cachorrinho, encarou o que sucedera de um modo particular, muito seriamente, como se a sua perdição, como se fosse a sua perdição. Né? Assim parecia, e era estranho e fora de propósito. Murcharam-lhe os traços e os cabelos compridos, penderam-lhe tristemente dos lados do rosto. Ficou pensativa, em atitude desolada, como a pecadora de um quadro antigo. Né? Como ele pinta a cena. Né? Então, imagina só, a gente consegue materializar a carinha dela ali, né? A forma como ela está sentindo. Isso não está bem, disse ela. Você agora é o primeiro a não me estimar. Né? Então, é como se ele fosse, né, aquele primeiro homem que, né, desse, ele considerasse, né, isso nela, esse desejo, não a julgasse, vamos assim dizer. No quarto havia uma melancia sobre a mesa. Gurov cortou um pedaço e começou a comê-lo, sem se apressar. Decorreu pelo menos meia hora em silêncio. Né? Então, como né, esse aborrecimento dele para com né, esse chororô dela a respeito dessa forma como ela acha que as pessoas vão, né, pensar sobre ela, como ele constrói isso a partir dessa cena, na mera melancia, ele cortando a melancia em cima da mesa. Durante meia hora, ele lá, né, vagarosamente cortando essa melancia. Era o modo como ele, né, se comportava, como ele, enfim, agia de modo geral na presença das mulheres. É interessante ressaltar também como esse narrador fala, né, como ele agia em relação às mulheres. Acreditava que as mulheres eram de uma raça inferior, né, sempre ligadas a questões que não interessavam, né, e ele sempre nesse lugar, né, de se sentir superior a elas. Então, aqui, esses dois pontos aqui em que eles estão, né, que ele, né, de modo até muito blasé, cortando a melancia durante meia hora, e ela lá já, assim, né, muito preocupada com ela. Marejaram-se. Isto é horrível. Você parece que está se justificando. Com que vou me justificar? Deixa eu ver aqui. Travou aí, Luiz. Voltou? Voltou. Beleza, então. Então, aqui é o trecho da melancia, né? Que a gente está comentando, né? Para construir esse sentimento dele, essa característica dele. E é logo abaixo, né? Ela toda já perturbada com a situação. Que Deus me perdoe, disse ela, e seus olhos marejaram-se. Isso é horrível.
Você parece que está se justificando. Com que vou me justificar? Sou uma mulher má e nobre, desprezo-me e nem penso em defender-me. Não enganei o marido, mas a mim mesma. Não foi somente agora, mas há muito que me engano. Meu marido talvez seja um homem bom, honesto, mas é um lacaio. Não sei direito o que faz na repartição e como cumpre as obrigações, mas sei somente que é um lacaio. Quando me casei com ele, tinha 20 anos, torturava a minha curiosidade, eu queria encontrar algo melhor. Dizia-me, existe afinal uma outra vida. Tinha vontade de viver, viver e viver ainda, abrasou minha curiosidade. Você não compreende isso, mas juro por Deus, eu não me possuía mais. Algo me sucedia, ninguém poderia deter. Disse ao marido que estava doente e vim para cá. E aqui estava sempre andando como que atordoada, como uma louca. E eis que me tornei uma mulher infame, vulgar, e qualquer um pode me desprezar. É que é interessante, né, a forma como ter esse tipo de desejo, esses sentimentos para ela, né, do ponto de vista dela, da mulher naquela sociedade, era visto, né, de uma forma muito negativa, mas para o homem isso era normal. Inclusive, o narrador vai construindo toda a cena de modo a fazer com que o narrador, o Gorovis, se encha desse papo, né, da Ana, moralizante, né? Então, a percepção que os dois têm até aqui. Mas isso vai mudar ao final da narrativa, né? Quando ela decide dar um basta na situação, bom, né? Ela percebe que não está certo, vai cuidar do marido que está doente, ela recebe uma carta do marido pedindo para que ela retorne, porque até então ela estava ali em alta, esperando o marido a buscar, mas o marido diz que está com um problema nos olhos, né? Uma inflamação, uma coisa assim, precisa da ajuda dela, então ela tem que voltar. E aí é essa separação, né? Dos dois. E aí ela diz que é o último adeus, que ela não pode ver ele nunca mais. E aí a vida dele vai seguir, ele também vai embora. Durante algum tempo ele volta para a vidinha dele, né, ali da burguesa, dos restaurantes, dos clubes, dos amigos médicos, né, a vida com a esposa, aquela vida conjugal morna ali, né? E aí depois de algum tempo ele vai começar a pensar de novo nessa mulher. Sobre essa questão espacial, né, do conto, como isso é construído também a partir dessas dinâmicas, né? A gente fala dessa questão das nuances no conto, desses movimentos, do quente, do frio, né? Então, esse contexto espacial da rua, né, da cidade, é sempre frio, é sempre, né, mais ventilado, e dentro do hotel, né, dentro da casa, é sempre abafado, quente, né? Vamos pegar um trechinho que isso vai acontecer, vamos ver se eu localizo aqui, que é uma outra parte também, Luiz, né, que tem essa questão, né, de alimento conectando a sentimentos também, né, que é a parte do sorvete. Você se lembra dessa parte que ele vai oferecer refresco e sorvete para ela? Deixa eu localizar aqui. É, são muitos detalhes, né? O conto do Chekhov é totalmente tomado pelos detalhes. Eu acho que eu não vou achar fácil aqui não, mas tem um ponto, né, em que ele coloca
esse narrador vai descrever, né, que dentro do hotel ele estava, né, sentindo muito calor, ele estava se sentindo muito abafado, né, e essa própria tensão que ele está vivenciando, né, em relação a esse relacionamento com essa mulher, vai construindo essa atmosfera, nessa ambientação. E aí, do lado de fora, eles vão para o lado de fora do hotel, ele vai oferecer refresco, sorvete para ela, né? É o ponto em que a trama fica mais ventilada, fica mais fresca, né? E aí, né, essa ideia, ele volta para Moscou, ele vai viver a vidinha dele ali, e é o que o Nabokov vai comentar a respeito do clímax, né? Quando é que isso muda nessa essa narrativa muito calma dele, arrastada, quando é que isso começa a mudar? Ele vai pontuar nesse ponto em que ele não consegue deixar de pensar naquela experiência que ele viveu ali, né, com a Ana, e ele vai querer comentar sobre isso com os amigos não estão nem aí, né, ele tenta comentar com um amigo banqueiro dele um dia, e o cara simplesmente, né, não dá nenhuma ideia para ele sobre isso, né. Essa parte, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, na página 327, 325. Ah, isso, 325 que começa, né? Então, vamos lá. Aqui. Então ele está lá, né, ele começa a pensar muito sobre isso, aquela vidinha pacata, aquela vidinha de aparência, né, já não está mais fazendo sentido para ele novamente, né, ele já tinha esse sentimento, mas depois que a Ana resolveu voltar para a cidade dela, ele tentou seguir a vida. Então, nessa parte em que nós nos deparamos com essa pontuação aqui do narrador. Começar a oprimir um desejo intenso de partilhar com alguém suas recordações, mas em casa não se podia falar de seu amor, e fora não havia com quem. Não ia fazê-lo com os moradores do prédio ou no banco em que trabalhava. Além disso, falar do quê? Amar a ele, então, havia porventura algo belo, poético, edificante ou simplesmente interessante em suas relações com Ana? Tornava-se necessário conversar de modo indefinido sobre amor, sobre mulheres, e ninguém adivinhava do que se tratava, e somente sua mulher movia as sobrancelhas escuras, dizendo: não fica nada bem a você, Dmitry, o papel de fato, né? Ou seja, esse papel de bobo, de tolo, né? Falando sobre essas questões. Então, esse julgamento, né, que ele acaba recebendo da esposa, e aí, certa vez à noite, ao Clube dos Médicos, em companhia de um funcionário, seu parceiro no jogo, não se conteve e disse: se soubesse que mulher encantadora eu conheci em Alta. O funcionário sentou-se no trenó e partiu, mas de repente voltou-se e chamou-o. Dmitry, e aí ele responde que né, naquela expectativa de que ele vá perguntar. Você tinha razão, o esturjão não estava de todo fresco. Aquelas palavras tão comuns deixaram Gurov indignado, sem que soubesse por quê, pareceram-lhe humilhantes, impuras, que selvagens costumes, que rostos, que noites estultas, que dias desinteressantes, anódinos, o jogo desenfreado, a gula, a bebedeiras, imutáveis conversas sobre o mesmo assunto, as ocupações desnecessárias, as conversas invariáveis, ocupavam a melhor parte do tempo, as melhores energias, e por fim sobrava apenas uma vida absurda, sem asas, uma mixórdia qualquer, da qual não se podia fugir, como se estivesse num manicômio ou numa prisão.
Então, é que nesse ponto que o estado de espírito dele, né, de até então satisfeito com essa vida, começa a mudar, né? Isso é o que o Nabokov vai dizer que, bom, aqui é o clímax da narrativa do Chekhov, né? Uma mudança de sentimento desse personagem. E aí ele começar a pensar muito na Ana, né? Então é interessante que você comenta, né, Luiz, que no início da narrativa ela está preocupada que ele não a estimasse tanto assim, visto já o histórico dele, né, de se relacionar com várias mulheres, e ela também, pelo que ela conta para ele ali, né, do casamento dela, que ela casou jovem, e aí de repente ela começou a ter esses desejos, parece que ela também já tinha esse histórico, né? Então, é como se ela já tivesse prevendo qual seria o final daquilo ali, né? Ela seria mais uma na vida dele. E aí ela decide abandonar, e aí parece que o jogo vira, né? Aí é ele que vai começar a pensar bastante nela, né? E aí a parte em que ele vai atrás, né? Ali no teatro, né? O que você achou ali daquela construção né, dessa virada de jogo, quando ele vai atrás dela, né? Aí ele decide ir atrás. Ali também é muito interessante, né? A forma como o narrador constrói o espaço de acordo com o que ele acha que as pessoas se sentem ali vivendo naqueles lugares, né? Você quer falar um pouquinho sobre? Então, ele coloca muito, nessa parte, ele coloca muitas, ele descreve muitas pessoas, ele descreve muito o ambiente, e ali eu senti, como eu tinha falado anteriormente, que o autor ou o narrador talvez buscasse fazer uma crítica mesmo às pessoas, aquele tipo de vida, né? Porque o próprio Gurov, ele diz que parecia ser uma peça, né? Todas as pessoas da cidade elas tinham todas ido para o teatro ali para poder ver aquela peça que estava sendo performada ali. E é quando ele vê ela de novo, e ele vê de novo, e aí ele vê o marido dela também. E aí ele descreve um pouco também a postura dele, meio, meio curvado, parecia que ele estava sempre assentindo para alguém, né? E isso meio que vai de encontro àquela parte que ela fala, que a própria Ana fala que ela não sabe, né, que tipo de trabalho ele faz na repartição, mas que ele é um lacaio. Essa postura dele, ela meio que reafirma isso, o medo deles também, quando eles se veem serem vistos, serem pegos ali, isso fica assim muito, muito marcado. E é bem movimentada essa parte, né? Que já o desfecho, mas ele é bem agitadinha, né? Então, várias coisas vão acontecendo ali ao mesmo tempo. Eles sobem várias escadas, eles descem, eles sobem, até achar um lugar onde eles podem conversar, eles acham esse lugar, mas tem umas pessoas lá, mas eles não se importam tanto. Exatamente. E um monte de olhos desse narrador, né, para capturar isso tudo dentro da cena, né? O tanto de coisa que cabe numa cena como essa. Então tem esse ponto, né, que ele viaja para a cidade dela, vai atrás dela e descobre onde ela mora, né? Que aí a casa parece que tem a característica da opressão, né? Da vida dela. Ele escolhe o melhor quarto de hotel para, né, enfim, pensando em, de repente, encontrar com ela. Quer ver? Deixa eu achar essa parte rapidamente. Está na 326, né? Foi demais. Aqui, né? Então ele chegou a S, né? E essa cidade também que não é nomeada, né? Esse lugar que não é nomeado, isso é muito interessante também, né? Vai aparecer a cidade dela como S, né? Chegou a S de manhã e alugou o melhor quarto do hotel. O assoalho estava ali inteiramente forrado com um pano cinzento de uniforme militar sobre a mesa. Havia um tinteiro
pardo de poeira, ornado de um cavaleiro que perdera a cabeça e mantinha levantado um braço com chapéu. O porteiro deu-lhe as necessárias informações, né, que o Von Dideritz, né, que era o marido dela, morava na tal rua lá, em casa própria, era perto do hotel, ele vivia com fartura, possuía cavalos, todos o conheciam na cidade, o porteiro pronunciava Drideritz, né, a importância fônica que também para esse tom jocoso, né, dessa importância nessa burguesia bem provinciana ali, né, ter muito cavalo, tinha uma fartura, né, e a forma como, né, esse porteiro, né, sobretudo pensando aí que ele teria uma classe social, né, menos abastada, como ele vai pronunciar esse sobrenome, né? Então, produzindo essa espécie de tom jocoso para com o cara. E é muito interessante aqui também nessa parte em que o detalhe, né? O detalhe daquele hotel em cima de uma mesa, de um tinteiro, ele constrói, né, ele ambienta um sentimento também que está perpassando no próprio Gurov, né? Em cima da mesa tinha um tinteiro pardo de poeira, né, todo empoeirado, ornado de um cavaleiro que perdera a cabeça e mantinha levantado um braço com chapéu, né? Então, perdeu a cabeça, mas mesmo assim se sentia, né, pomposo, poderoso, né, como que, enfim, né, o próprio, né, cavaleiro ali dominando toda a situação, né? Isso é interessante, tá vendo como que o detalhezinho na cena, né, coloca o foco narrativo, o ponto de vista do narrador ali sobre esse personagem. E aí, aqui, né, quando ele chega lá para conhecer a casa, ele vai observar, né, ele vai ficar ali como um detetive, né, um observador olhando de longe a casa dela. Gurov caminhou sem se apressar para estar o Charnaya e procurou a casa. Bem em frente estendia-se um muro cinzento, comprido, coberto de pregos. Era a casa dela. Qualquer um teria vontade de fugir de um muro assim, pensou Gurov, olhando ora para as janelas, ora para o muro. Calculava. Não era dia de expediente, o marido estaria provavelmente em casa, além disso, seria falta de tato entrar e deixá-la perturbada. Se mandasse um bilhete, este poderia cair nas mãos do marido, então tudo estaria perdido. Então ele começa a pensar ali nas probabilidades de tentar contato com ela. Mas a forma como ele constrói a casa dela, como esse ambiente cercado, né, todo, né, muro, prego, cinza, né, sem vida, protegido demais, como uma muralha, né? Isso aqui, esses detalhezinhos são bem interessantes. E o teatro agora, né, que é a parte mais interessante, então, quando ele chega lá, ele percebe que vai ter um teatro, e aí ele, bom, né, eu acho que ela vai estar lá, porque, né, numa cidade provinciana, sim, e ela, né, é uma pessoa, parece intelectualizada, né, e se ela tem boa vida, sim, com a esposa eles devem gostar de ir a estreias, e é lá que ele pretende encontrá-la. E aí é que a cena interessante aqui, é, de ele chegando lá. Vamos ver que página aqui. Ah, aqui, ó. É no finalzinho da 327. O teatro estava cheio, como sempre acontece nos teatros de província. Havia uma névoa pairando sobre os lustres, a galeria inquietava-se ruidosamente. Antes de começar o espetáculo, os elegantes locais ficavam de pé, na primeira fila, as mãos atrás. No camarote do governador, estava sentada na frente a filha deste, de Boá,
enquanto o próprio governador ocultava-se modestamente atrás de uma cortina, deixando aparecer apenas as mãos. Então, ele vai posicionando todo mundo ali, né, as pessoas, os provincianos, né, o governador, a filha, né, e os detalhes, essas ninharias, né, de descrição de roupa, de gestos, como eles se comportam, né, por exemplo, né, o boá, né, para a gente visualizar mesmo aquela cena ali das roupas pomposas, né. Eu coloquei aqui para vocês um slide, né? Tá aparecendo aí, tá, né? Tá trocando aí de arquivo, né, Luiz? Sim, tá aparecendo. As ninharias, né, que o Tchekov vai lançando aqui nos entremeios da história para a gente poder construir a cena, né? Olha como que essas pessoas estavam se comportando, se vestindo. O Boá, né? Como a filha do governador estava lá toda pomposa, com um boá no pescoço. Esse loion, né, que é um pincinês, que a Ana usa, né? Ela fica olhando lá do quebra-mar para ver se o navio do marido está chegando. Ela está no teatro também com um óculosinhos desse, né? Que ele visava muito mais o ornamento, né? Ser uma joia do que fazer enxergar corretamente, né? O lequezinho, né? Ela está portando um leque também no teatro e várias outras, né, roupas. Você falou da roupa como o marido dela está vestido, né? Uma, uma peçazinha metálica que tem na roupa dele que dá mais aparência ainda de que ele é um lacaio, né? Ou seja, um serviçal daqueles serviçais, né, antigos. Então, tudo isso vai construindo aí de uma forma bem interessante isso. O pano da cena balançava-se, os músicos da orquestra passavam muito tempo afinando os instrumentos, e enquanto os espectadores entravam e ocupavam os lugares, Gurov ficou procurando ansiosamente com os olhos. E aí ela chega, né? A Ana entrou também, sentou-se na terceira filha, e quando Gurov olhou, sentiu apertar o coração e compreendeu com nitidez que não existia agora para ele, em todo o mundo, pessoa mais próxima, querida e importante, né? Aquela pequena mulher, perdida no meio da multidão provinciana, que não se distinguia das demais e tinha nas mãos um loion vulgar, né? Olha o óculosinho lá. Enchia-lhe agora a vida, era sua aflição e sua alegria, a única felicidade que almejava. Ao som da orquestra ordinária, dos péssimos violinos locais, ele pensava em como ela era bonita, pensava e sonhava. Então, detona né, esses costumes provincianos, a forma como as pessoas se vestem, agem, né, essa socialização, essa construção dessa atmosfera burguesa completamente rechaçada, os músicos péssimos violinistas, né? É horrível aquilo ali, mas é aquela aura ordinária que ele, enfim, pelo qual ele se apaixonou, é aquilo ali que mudou a forma como ele olha o mundo, né? E aí o marido, né, que eu também acho que é uma parte legal para a gente pensar rapidamente aqui, entrou a Ana, sentou-se ao seu lado um homem moço, de suíças pequenas, muito alto, um tanto curvado, a cada passo balançava a cabeça e parecia estar cumprimentando incessantemente alguém, né? Então você pensa no cara constantemente daquele jeitinho, né? Balançando a cabeça. Era provavelmente o marido que ela, num acesso de amargura, chamara lá e alta de lacaio, ou seja, subserviente, serviçal de todo mundo. Com efeito, havia em seu vulto alongado, nas suíças, na calva pequena, algo modesto e servil. Sorria com doçura e na lapela fulgia-lhe uma douta insígnia que parecia também uma chapinha de lacaio. E aí o marido sai, né, no primeiro intervalo o marido foi fumar, ela permaneceu sentada.
E aí é o momento em que ele vai abordá-la. E ela fica desesperada, né? E aí, nossa, o que você está fazendo aqui? O que você veio atrás de mim, né? E é muito interessante esse ponto, né, que ele descreve como ela está se sentindo, né? E todos esses adereços, essas ninhariazinhas, né, de eles se adornarem para ir ao teatro, né? Ela o olhou e empalideceu, depois tornou a olhá-lo apavorada, sem acreditar no que via, e apertou fortemente nas mãos, ao mesmo tempo, o leque e o loion, lutando, sem dúvida, consigo mesma para não desmaiar. Então ela falou, nossa, agora, né, a casa vai cair literalmente, né? E aí o encontro dos dois, que é essa parte que eu acho que é mais interessante aqui, de ele subindo e descendo a escada, né? Esse ponto que você comentou. Deixa eu achar aqui para a gente poder projetar para o pessoal visualizar. E aí essa parte que ele chega perto, né, dela lá no teatro, ela fica muito assustada e ela acaba chamando ele para sair. Ela sai, né, e ele sai atrás dela. E aí é interessante o monte de detalhes que ele constrói nessa cena, né? Mas eis que ela se levantou e caminhou depressa para a saída. Ela não queria que as pessoas vissem os dois juntos. Grove acompanhou-a. Caminharam sem destino por corredores e escadas, ora acima, ora abaixo, e aos seus olhos perpassou gente com uniformes de juiz, de estudante, de funcionário, todos com as respectivas insígnias. Apareciam senhoras, pelícias em cabides, soprava um vento encanado, repassado do cheiro de tabaco, e Gurov, que tinha o coração batendo precipitadamente, pensou, oh meu Deus, para que essa gente, essa orquestra, né? É muito interessante como essa situação, né, caótica e ao mesmo tempo ali para eles muito tensa, esse narrador faz ele soltar essas frases de efeito, né, que deixa o tom bem cômico. Aí, naquele mesmo momento, lembrou-se de repente de como, certa noite, numa estação de estrada de ferro, tendo acompanhado a Ana ao trem, dissera a si mesmo que tudo estava terminado e que não se tornariam a ver jamais, mas como estava longe ainda o fim de tudo, ou seja, o narrador que já está problematizando para a gente, bom, não tem desfecho, está longe disso, né? Essa história aqui, né, não tem fim. Ela deteve-se numa escada estreita e sombria, perto da inscrição, entrada para o anfiteatro. Como você me assustou, né? E aí ele, mas compreenda, Ana, compreenda, disse ele a meia voz e apressadamente. Eu lhe imploro, compreenda. E é interessante a gente, né, apontar que isso aqui, esse movimento, né? Não ficou muito boa essa cor. Vamos lá. Esse movimento de tentar se explicar por esse sentimento, por isso que estava acontecendo, já tinha sido, né, feito pela Ana, no qual ele debochou, né, no qual ele estava de saco cheio para com essa tensão vivenciada por ela, mas agora ele aqui é quem está vivendo, e pedindo que ela compreenda. Que ela olhava com expressão de medo, de súplica, de amor, né, ela ainda se declara, fala que sofre tanto, né? Essa parte melancólica, aí é o melodrama aqui, né? E que não sabe como vai viver, mas quer que ele vá embora dali. E aí, né, pede que ele volte para Moscou, que ela vai para lá visitar ele, mas ela não quer que as coisas, né, que ninguém veja os dois ali. Então, é muito interessante essas pequenas coisinhas, o tanto de coisa que cabe naquela cena, né? O tanto de gente que vai passando, né? O cheiro do tabaco dos fumantes ali. E o desfecho, né? Vamos falar um pouquinho desse final aqui, que é muito interessante também, né?
porque é o último encontro que o narrador relata dos dois, né? E as comparações que ele vai fazer, então eles já se sabem em uma situação muito difícil, ele acaba, de certo modo, se apaixonando por ela, talvez por ela ter o mesmo estilo de vida, né? E o narrador comenta que as mulheres que ele tinha se relacionado antes nunca tinham, de certo modo, se apaixonado por eles, eram apenas aventuras, né? E com os dois tinha sido diferente. Ana e ele amavam-se como gente próxima e querida, como marido e mulher, como dois ternos amigos. Parecia-lhes que o próprio fado destinara-os um ao outro, e era incompreensível porque ele estava casado e ela também. Lembravam dois pássaros de arribação, macho e fêmea, caçados e obrigados a viver em gaiolas separadas. O que é isso, né? Essa comparação, o pássaro de arribação. São esses pássaros que fazem trânsito, né? No inverno, eles migram para regiões mais quentes, né? E aí os dois, de certo modo, faziam isso, né? Quando na situação estava muito água com açúcar ali no casamento, muito eles procuravam, né, aventuras, mas aqui no caso eles se separaram. Então essa comparação que ele faz é muito interessante também. Perdoaram um ao outro tudo aquilo de que se envergonhavam em seu passado, perdoavam-se tudo no presente e sentiam que aquele amor os transformara. Então há um sentimento aí que, né, acaba por conectá-los ao mesmo tempo e separá-los. Mas a narrativa precisa finalizar, né? E ela está chorando, né? Eles estão se abraçando ali, eles já não estão aguentando mais viver aquela situação. E aí, o modo como tudo isso vai acabar, né? Ele diz para ela: basta, minha boa menina, dizia ele. Chorou e chega. Vamos agora conversar, ver se nos ocorre alguma ideia, né? Preciso resolver esse impasse. Como é que a gente vai viver a vida toda assim, né? Depois ficavam por muito tempo trocando conselhos, falavam em como libertar-se da necessidade de se esconder, de enganar, de viver em cidades diferentes e ficar muito tempo sem se ver, como libertar-se daqueles insuportáveis liames, como, perguntava ele, pondo as mãos à cabeça, como? Tinha a impressão de que mais um pouco e encontrariam a solução, e então começaria uma vida nova e bela. Todavia, em seguida tornava-se evidente para ambos que o fim ainda estava distante e que o mais difícil e complexo apenas se iniciava, né? E é o fim do conto, ou seja, tentar achar uma solução para esse impasse. Só que esse impasse ele envolve várias questões, né? É o que esse narrador está colocando para a gente. Então, o desfecho. Um problema que não tem fim, porque a existência humana está permeada de várias outras problemáticas, né? Vários outros conflitos existenciais, né? Como a vida em sociedade, como o que é moral, o que é imoral, né? Casamento, filhos, né? E a forma como isso tudo é construído quando eles estão, por exemplo, vivendo as aventuras, né? E geralmente em cenários conectados com a natureza. O mar, né? Como o mar é luminoso, como ele brilha, como ele tem uma coloração saturada, né? Como o espaço externo é ventilado, né? É luminoso. E como esses ambientes, né? Aí parece ter um impasse também entre público e privado, né? Como esses ambientes do privado, com essas relações, vamos assim dizer, burguesas, né, com essa instituição do casamento,
elas são abafadas, né? Elas são, de certo modo, elas provocam uma falta de ar ali, né? Nesses personagens e nessas vidas. É uma questão que também é trazida nessa narrativa, né? E aí, Luiz, o que você achou do A Dama do Cachorrinho e todas essas questões para pensar? O Tchekov não tem trama, qual é a trama, qual é o tema? Dá para delimitar? Não tem fim, e aí? O que eu faço com essa história? Né? O que você achou dessa forma do conto aí no Tchekov, nesse final? Mais alguma questão que eu não comentei, que você gostaria de chamar a atenção aqui? Não, acho que é isso. A forma como ele escreve, né, como ele faz o conto é sensacional. A gente pensar assim, é diferente dos outros contos, como você falou no início, dos outros contos que a gente leu, inclusive do Gogol, que é diferente também, os contos russos. Exatamente. Essa forma, ela é diferente, a forma de fazer é diferente. O Gogol, ele tende para um clímax, né? Ele tende para um, vai colocando um movimento narrativo, vai saturando, né? Vai elevando o ritmo. E eu acho que existem algumas coisas ali, né, parecidas, como, por exemplo, esse lance do jogo fônico, né? De brincar com as palavras, com os nomes, os trocadilhos. Mas o Tchekov é mais arrastado, né? Aquele lenga-lenga a vida toda, ele não resolve a história, né? Então fica ali, eles ficam cozinhando aquela situação ali e o conto acaba e a história e o negócio não se resolve, né? Clarice, na aula passada, né, tanto o clímax quanto o anticlímax, né? Ou está em cima ou está um ponto abaixo, né? Mas a finalização. O Machado de Assis, né? A finalização no clímax, no ponto alto da narrativa, né? Aqui esse lenga-lenga morno, né? Essa novela mexicana, vamos assim dizer, esse dramalhão. E é muito interessante que tem toda uma relação também com a história do Tchekov, com a arte da dramaturgia. Ele era também um dramaturgo, né? Então ele tem uma, uma certa, vamos assim dizer, característica de lidar bem, né? Uma habilidade de lidar bem com essas estruturas do drama, né? Da cena. Pronto. Então, na próxima aula, nós vamos lidar agora com o Kafka, pensando no absurdo. Já é um outro movimento de forma do conto, né? A questão da brevidade, a concisão, a objetividade vai aparecer aqui, mas o Kafka já vai lidar com a questão do absurdo, com a questão da burocracia, né, da impossibilidade. E esse conto escolhido para essa aula 7, ele é muito interessante, porque nós vamos lidar com a ideia da indefinição também, né? A tribulação de um pai de família, ou como muitas pessoas o chamam, o Odradek. Muito obrigado pelo papo, pela discussão, né? Nos vemos então na próxima terça-feira para falar de Kafka.